Sentem nos seus lugares e lá vamos nós mexer com os hábitos. Está pronto para isso? É nóis. Posta esse treino nos stories aí, marca Pablo, marcar um e lá vamos nós. Hábitos de rico e hábitos de pobre. Aí você pensa assim, vai falar mal dos pobres. Não, a gente sabe que a gente veio disso. A pobreza não é status social, apesar de ser encarada como isso. A pobreza não é o que você pensa. Pobreza é improdutividade. E eu não sei você, mas sempre um ciclo ele pode mudar a sua vida. Por exemplo, um dia é o suficiente para a pessoa ser transformada. Um mês, uma semana, um semestre, um ano, uma década. Acho que um século a gente não tem, né? Que o brasileiro ele vive em média 74 anos. Agora, o que é de fato mudar de vida? Para mudar de vida, eu preciso de ter hábitos. Você vai ter o quê? Hábitos. O que é que uma pessoa tem que é um hábito, mas é negativo, só que ela odeia e não dá conta de sair? Que são os seus vícios. Todo cérebro precisa de vício. Só que o vício ele tem que ser temporário e tem que produzir frutos positivos para essa pessoa. Se você falar, eu vou estudar para entrar na faculdade e quer passar no vestibular, você não tem que ficar viciado em estudos. Mas imagina ficar uma vida inteira viciado nisso. Imagina você, por exemplo, viciar na academia e ficar 4 horas por dia ali, do seu tempo útil. Vai fazer muita diferença no começo, tá? Mas não adianta ficar ali para sempre, porque se você muda a sua alimentação, a alimentação já garante 65% do resultado de ter um corpo muito bonito. Não é o exercício, é a comida. E aí você começa a olhar para os hábitos, você fala o seguinte, espera aí, por que eu estou com esse resultado? Esse resultado que eu estou é fruto dos hábitos que eu sustento. O que nós temos que fazer então com os hábitos? Nós precisamos instalar novos hábitos, configurar novos hábitos. E como é que é esse circuito do hábito? Todo hábito que você tem o hábito. Isso tem a ver com as pessoas que estão em volta, seu habitat natural, com as ações que você repete todos os dias. Se você não sair da inércia, você todos os dias vai acordar e vai ter um problema quando acordar. Quando você acordar, vai acontecer algo. Você vai olhar e vai falar, é mais um dia. E aí tem uma definição mental. Hoje é mais um dia ou é o dia? É um dia ou é o dia 1? Se você tiver uma mentalidade de fato que vai vencer na vida, esse dia é o dia 1. Um dia eu vou fazer 1 milhão. Não, o dia 1 de fazer 1 milhão é hoje. E aí quando você tem essa mentalidade, você precisa construir, ou comprar, ou construir, ou conquistar. Comprar, construir ou conquistar. O que? Hábitos. Por exemplo, vários dos brasileiros não gostam de leitura. Por que não gostam de leitura? Porque não está no nosso habitat. A gente não é um povo que gosta de ler, e muito menos de escrever, e muito menos de interpretar. A gente é um povo que emociona. A gente é um povo que acredita em tudo que ouve. A gente é um povo que confia só no que o religioso fala sobre a Bíblia. A gente não quer ler, a gente não quer fazer nada em relação à leitura. Então, qual que é o problema? Você já é doutrinado desde pequeno a não gostar de leitura. Eu descobri uma forma de você mudar essa questão da leitura. Se você se pagar a cada livro que você tiver lido, você vai ter uma recompensa. Tem que ser exclusiva, recompensa exclusiva. Se tiver uma recompensa, quem gosta de comida japonesa aqui? Então só come o japonês depois de terminar um livro. Aí você fala, poxa, mas é exclusiva, só vai no japonês comer um livro. Eu duvido se você não vai ler um livro por dia. Você vai ler um livro por dia por quê? Porque essa é a recompensa. Não pode mais, em hipótese nenhuma. Você que é comedor de chocolate, eu te entendo, só às vezes você não sabe o reflexo disso, né? O chocolatinho com açúcar ali não tem nada demais, não. Mas a sua vida deve ser ruim demais. Quanto mais eu tenho sabedoria, melhor fica a minha vida. Quanto mais eu sei quem eu sou, quem é Deus, há tanto de coisa que eu não preciso, melhor fica a minha vida. Terrível coisa é uma vida que tenha privação e nível de ignorância alto.
Mas se você tem benefício com isso e você tem crescido, sua vida só melhora. Então vamos para os hábitos. Se a leitura não é uma coisa comum na sua cabeça, dá para conquistar com recompensa. Dá para construir com um grupo. Se você é uma pessoa que precisa falar, você vai ter que estudar. Se você é uma pessoa que precisa conquistar alguma coisa na sua profissão, você vai ter que estudar. E o fato de você não estudar, você vai ter malefícios com isso. Então você vai ter que estudar na marra. Ou você estuda na marra, ou você estuda pela recompensa. Eu percebi que é o seguinte: o que mais me fez estudar? Poder ajudar os outros. O que me fez estudar não foi passar em concurso, que eu nunca estudei para passar em concurso. Eu lembro também de não estudar para fazer prova de faculdade, nem escola. Não lembro disso. Mas eu lembro de parar para estudar para poder servir os outros. Eu sempre queria ter a informação. Eu acho tão ruim ter um Google, porque acabou tirando minha vantagem em relação aos outros. Agora, quando chegou o ChatGPT, eu fiquei sem graça. Porque todo ignorante parece que tem tudo nas mãos agora. Você está discutindo aqui, ele já vira, liga o microfone, fala com o ChatGPT. E aí eu falo, poxa, mano, que vontade de parar de estudar. Só que a verdade é o seguinte: quanto mais eu estudo, você pode até ter um ChatGPT, mas você não tem as experiências que eu carrego. O ChatGPT não vai te pagar um salário. Pelo contrário, vai te cobrar uma recorrência todo mês para você pagar, o profissional. E aí que está o grande detalhe. Eu comecei a olhar e falei, cara, como que o ignorante fica tão potente com o celular na mão? Só que ele fica sem experiência, ele fica sem conquista, ele fica sem história. Ou seja, ele não tem a riqueza. Ele é só um ignorante com o celular na mão. Um rico não é quem tem dinheiro, é quem tem história, quem tem experiência, quem passou por desafios. E uma das coisas mais difíceis que eu conheço é trocar o hábito. E aí eu sugiro que você que está assistindo isso aqui hoje, se você quer trocar um hábito, por exemplo, você bebe cerveja e bebe pinga, mas se você tem alguma coisa contra? Não, eu só não faço. Ah, eu fumo, eu também não fumo. Então, você é contra os vícios das pessoas? Não, sou contra você não se enxergar e não entender que dá para você sair disso. Se você entender que dá para sair, bingo. Você imagina, vício em televisão, vício em refrigerante, vício em pornografia, vício em açúcar, vício em Netflix, vício em celular, vício em notícia, vício em ouvir tudo que os outros têm para falar ao seu respeito, vício em pedir autorização para os outros. Você entende que se você for uma pessoa questão de vício, não sobra nem um minuto para você prosperar? Está ocupado o cérebro. A taxa de ocupação de atenção do seu cérebro é um absurdo. Por quê? Porque esse tempo, se você gastou ele inteiro, vício com fofoca. Você imagina vício na procrastinação. Quem não sabe, a procrastinação é um vício. Se você tem vícios com essas questões, você está perdido. Perdido. Porque todo o seu tempo está ali. E aí alguém fala, pois é, por que o meu resultado é desse jeito? Por que eu continuo pobre? Por que eu continuo ganhando esse mesmo dinheiro? Por que eu continuo isso? Isso é simples. Você continua nisso, simplesmente porque você está viciado nisso. E aí você vai falar assim, ó. Você vai falar assim, ó. Eu vou trocar meus vícios. Fala com essa boquinha sua. Eu vou trocar meus vícios. Então você vai colocar um vício, e todo vício, se você quiser anotar o vício positivo, ele é temporário. Esse vício você tem que dedicar nele, porque ele vai tomar o lugar do outro. O cérebro vai estar sempre viciado. Vocês estão assistindo e acabaram de chegar? Nós estamos diante de uma oportunidade de acelerar o tempo no final do ano. E esse tempo que a gente está acelerando, você vai dar atenção para a prosperidade. Eu quero que vocês escrevam isso. Atenção para a prosperidade. Por que atenção para a prosperidade? Porque se você der atenção para a prosperidade, vai ser seu vício esse ano. Esse ano, um grande vício vai ser estudar isso. Uma forma de ser sábio, próspero e rico. Aí você dá essa atenção. Deu atenção, o que vai acontecer? Vai vir aqueles vícios antigos batendo na porta. Me dá só 10 minutos aí para nós fofocar. Vai dar não. Me dá 15 minutos aí só para a gente ver pornografia. Vai dar não. Me dá 15 minutos aí só para ficar parado sem fazer nada. Aí você fala, não, cara, eu vou dedicar esse final de ano inteiro. E aí a sugestão, 53 dias.
Se em 53 dias você der toda a sua atenção naquilo que você quer fazer no ano que vem, você vai dedicar e não vai ter mais esse salário que você tem aí. Você não vai ter esses níveis de problema. Vai, Marcelo, vai acabar meus problemas? Não, nós vamos criar novos problemas, é diferente. Isso é bom. Nós vamos criar níveis novos de problema. Mas eu vou dar atenção para aquilo que vai me fazer governar, não aquilo que me mantém como escravo. Porque todo vício infinito te torna escravo. Todo vício infinito. Então vocês estão assistindo? Uma forma poderosa de mudar de vida é treinar a vida que você quer. Todo mundo está assistindo e escreve assim, ó: eu vou treinar a vida que eu desejo. Por que você vai treinar a vida que você deseja? Porque tudo é treinado. Aprendeu a andar com 1000 quedas até completar 2 anos, falou milhões de palavras erradas até falar de forma certa, e às vezes até hoje está falando errado. Você aprendeu a ler, também foi treinando. Você aprendeu a falar, foi treinando. Você aprendeu a correr, foi treinando. Você aprendeu a fazer tudo que você faz, foi treinando. E por que você parou de treinar? Por que nos treinos de hábitos você parou? Por que a sua vida parece uma vida de zumbi? Por que você continua empenhado em não prosperar? Parece que você está criando uma resistência. Se você pega eu vi um professor fazendo isso, achei magnífico. Você pega um caderno e uma folha e solta, o caderno chega no chão primeiro, né? E a folha, ela tem mais resistência. Mas se você colocar a folha em cima do caderno e soltar os dois, a folha vai no vácuo, cai junto. E é interessante demais, todo hábito ele anda em duplas, em trios, em quartetos, não anda sozinho. Por mais que você fale, essa folha é leve, esse caderno é pesado, se eu colocar os dois juntos, os dois chegam na mesma velocidade. O que significa isso? Significa que seus hábitos têm que andar de parceria um com o outro, um pegando o vácuo do outro. Na pista de corrida, quando um carro entra atrás, o de trás está com menos resistência ao vento. O que acontece? O da frente está rasgando o vento. E o de trás entra no túnel de vento, gasta menos energia. No kart, quando a gente está querendo ir mais rápido, e tem uma disputa de 3, 4 karts, quando a gente está assim entre amigos, a gente encosta um no outro e acelera. O de trás fica mais forte que o da frente e ajuda a empurrar o da frente. É muito massa. E como que eu vou fazer isso, Marcelo? Tem que ter consciência, e essa consciência ela tem que fazer o seguinte: para onde que eu estou indo? Esse lugar que eu estou indo, eu preciso fazer algo. Preciso fazer a lista de hábitos para ir para lá. Quer ser piloto de Fórmula 1? Você vai ter que ter hábito de ter um reflexo formidável. Você vai ter que treinar seu pescoço, vai ter que treinar seu cérebro. A fadiga de pilotar um carro de corrida é terrível por causa da temperatura. E os braços doem bastante. Eu não sou piloto de Fórmula 1, mas de Mercedes eu pilotei há alguns anos. Eu posso falar, é dolorido segurar um volante por meia hora. Imagina na Fórmula 1, 1 hora. E aquele carro fazendo uma força G absurda. E aquilo é assustador. A sensação de pilotar um carro de Fórmula 1 é o mesmo de pilotar um caça F-15 com 4 rodas. É a força de pilotar um avião de guerra. Só que você precisa de novos hábitos, você desmaia. Se não tiver preparo mental, não tiver preparo físico, não tiver treino, não tiver hábitos que cerquem esse resultado, não vai dar. Vocês querem ser ricos? Os que querem, escreve assim na internet: eu sou PMF. O que é PMF? Eu sou o primeiro milionário da minha família. Você é mesmo? Então vamos fazer o seguinte: descubra os hábitos que os ricos têm. Só que você pensa o seguinte: não, eu vou ter esse hábito quando eu chegar lá. Quando você chegar lá não vai adiantar. Porque quando você chegar lá, aí você fala assim: mas como que eu vou chegar? Não vai chegar, a não ser que seja boa e velha Mega Sena. Alguém tem esperança de ficar rico com Mega Sena? Alguém levantou a mão ali, pior que tem. Caramba. Enquete: você já é aluno de algum dos programas? Sim, 33%, 67% não. Então seja bem-vindo para você saber o que a gente anda fazendo por aqui. Nós somos 2 milhões de mentorados esparramados aí pelo mundo inteiro em algum programa que a gente fez. São mais de 100 programas, acho que tem 122 programas que a gente já criou. E o principal programa é o FPV. Eu estava querendo, Marcos, estava pensando em mudar, colocar um resumo de FPV, para quem não conhece, de mentorado vitalício. Ou mentor vitalício. A pessoa comprar o mentor vitalício e acessar tudo que a gente já fez.
tanto no passado, como presente, como futuro. Quem está assistindo e colocou aí, ó, eu sou PMF, você vai entrar aí, www.pablomarcal.com.br, depois coloca aí, eu vou mostrar para vocês os hábitos de cada um. O que acontece? O que você quer, você precisa se preparar para aquilo. Então a única pessoa na plateia que falou, eu acredito que eu posso ficar milionário com a Mega Sena, a probabilidade é 1/50 milhões. A probabilidade de todo mundo estar me assistindo de ficar multimilionário, ela é bem menor. Ela não é dessa distância não. Vai depender das capacidades desenvolvidas, do network, das suas crenças. Mas se você pegar os drivers mentais das pessoas, dá para medir quando que ela vai bater o primeiro milhão dela. É só perguntar qual que é a relação da sorte que ela acha que a vida dela vai ser guiada. E uma coisa muito simples, o método que ela usa. Loteria é sorte. Quem está debaixo de sorte, talvez não vai acontecer. Pode acontecer. Agora o método, por exemplo, vamos usar o digital para a gente acelerar na vida. Esse método pode acelerar essa riqueza. Mas são sem nada. Então aprende a fazer corte na internet, só para você ver a coisa funcionando e você ganha um dinheirinho. Eu queria era vender book, então aprende. Não, eu queria era fazer um curso, então aprende. Não, eu queria era vender minhas roupas pela internet, aprende e-commerce. Sabe o que eu queria? Eu queria atender um monte de cliente. Aprende GRS, tem tanta coisa para você aprender. E por que não aprende? Porque é cheio de crença errada que isso não funciona. Mas a fezinha, aquela 1/50 milhões, ela acredita. É muita gente no Brasil que acredita de fato que vai ficar rico com loteria. Se você quer ficar rico com loteria, joga na Espanha, lá muita gente ganha. Aqui não tem esse tanto de gente. Agora, se você mudar seus hábitos e começar a treinar eles desde agora, você vai virar a loteria, você vai virar a Sena, você que vai virar essa Mega Sena. E às vezes você pode fazer uma Mega Sena a cada 10 anos, aí se você entender o que eu estou falando e continuar crescendo em hábito, você pode diminuir isso para 1 ano. Tem gente que tem uma Mega Sena por mês, tem gente que tem uma loteria por dia. Mas por que existe essa diferença? Isso é muito ruim. É porque você não adquiriu os hábitos. Os hábitos estão intimamente ligados ao resultado. Fala comigo assim, os hábitos estão ligados ao resultado. Então vamos lá. Eu quero ter um resultado, e eu preciso de ter o hábito. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se você for um fazedor e tiver hábito de fazer, você não vai ter o hábito do procrastinador. Então, um duela com o outro. Então, o rico, ele faz. Eu que já fui pobre, eu posso falar por mim, tá? O rico faz e o pobre procrastina. O que faz a pessoa procrastinar? Sempre uma desculpa que ela arruma. Eu achei que, não queria te incomodar. Eu não sei o quê. Faltou o dinheiro. Sempre deixa para depois. É um ensaio para loucura a procrastinação. Mas dá um método então, que todo rico que você conhece faz. Ele faz, corrige, depois adapta. Fala todo mundo assim comigo, é melhor feito do que perfeito. Eu acredito de verdade que vocês estão querendo prosperar, porque hoje é sábado. E você parou o sábado para ouvir sobre sabedoria. Então se no sábado você está parando para ouvir um negócio desse, eu estou achando impressionante. O percentual seu de chance de você dar certo na vida é alto. Porque alguém pensou, eu quero, mas hoje, não. Sempre no hoje que a pessoa não quer. Olha lá, teve gente que veio de Brasília para assistir um negócio, andou 1000 quilômetros. Tem outro que veio do Tocantins. Veio de Rondônia, Maranhão. O que vocês estão arrumando, gente? Vocês querem prosperar mesmo? O mordomo da minha casa está aqui hoje. Aí eu falei assim, o que você está fazendo aqui, mano? Você trabalha a semana inteira, vai descansar. Ele falou, não, eu quero pegar a energia do lugar. Você já trabalha na minha casa. Aí eu falei, assiste da internet. Ele, não, a energia aqui é diferente. Eu quero pegar a energia aqui. Inclusive amanhã tem palestra de novo. A palestra de novo amanhã, acho que é no outro auditório, é a palestra Como Planejar 2025. Vou te mostrar como que você vai desenhar
E como que você vai excluir algumas pessoas da sua vida, senão não vai dar certo? Mas é sério mesmo ter que excluir as pessoas? Se você quiser os resultados. Dica para excluir pessoas, quer saber ou não? Pelos hábitos, pelo hábito. Gente reclama, não vai parar em 2025? Faz uma enquete com todo mundo. Vai parar de reclamar em 2025? Não, então em 2025 não. Depois de 2026 não vai ver de novo. Eu vou dar uma parada de reclamar e não dá. Chega no fofoqueiro, vai parar de fofocar? Não, em 2026 não vai ver se eu consigo suportar você. Então você pegar gente que reclama, gente que procrastina, você já está perdido. Como você usa seu dinheiro? Você que está falando que vai ser milionário aí, comprando coisas para viver, 45%. Investindo um pedaço, 46%. Gastando com bobeira. Sacanagem, quem pôs essa pergunta. Gastando com bobeira, 7%. Em apostas, 2%. Então, tudo que é despesa é bobeira. Se você treinar a sua cabeça e tiver um hábito de não colocar dinheiro em despesa, você vai colocar em custo. Custo é aquilo que dá retorno. Despesa é aquilo que o dinheiro vai embora e nunca mais volta. O que eu falo para vocês? Se vocês quiserem, pode colocar aí na ponta do palco aí. Se vocês quiserem ter um resultado, você precisa ter o hábito do resultado. Quem é que um dia pensa em ser Iron Man na vida? Levanta a mão. Só pensa. Pensa. Tem que treinar, já falei. Não adianta. Essa foi a primeira vez que eu vi pessoas que foram empolgadas por um Iron Man e não terminou o Iron Man. Por quê? Porque acha assim, é só chegar, montar na bicicleta e girar o pedal. E a galera não conseguiu. E acha ruim, porque pensa, não, é o vento, é não sei quem. Não, é a falta de hábito. Como eu fiz 2 Ironman e Ultraman, eu sei o que eu estou te falando. Eu fiz um Ironman treinando e tendo hábito. 9 horas e 46 minutos. E fiz um, logo depois da política, só para passar as raivas que eu vivi ali. Eu fui fazer pensando, não, vai dar certo. Só que eu não sou bobo, eu estava fora do hábito. Rapaz, faz tempo que eu não fico com vontade de desistir do negócio. O que aconteceu? Um foi 9 horas e 46 minutos com hábito, e o sem hábito, 15 horas e 55 minutos. É uma diferença grande, né? E o desgaste mental, e o desgaste físico. Eu também estava contundido, mas estava faltando um hábito. Porque eu ficava o dia inteiro se movendo na cidade de São Paulo, não peguei o pedal nem um dia, não nadei nem um dia, só fiz o reconhecimento na praia 2 dias antes e não fiz nada. Faltou o hábito, o resultado está comprometido. Presta atenção no que eu acabei de falar. Fala assim comigo, se faltar hábito, resultado está comprometido. O que significa isso? Olha os hábitos. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou colocar aí para vocês anotarem. Um hábito que o rico tem e o pobre tem, em relação à mesma coisa. O rico, ele tem autorresponsabilidade. Quando eu falo rico, nós não estamos disputando quem não tem dinheiro na conta e quem tem não. Vocês têm clareza, né? Eu estou falando a mentalidade. Eu não estou falando saldo bancário. Porque tem gente que tem dinheiro e é pobre. Está ouvindo ou não? E tem gente que está zerado agora, mas é rico. Está passando um problema só. A mentalidade. Então a mentalidade de um rico é de autorresponsabilidade. Ele assume e faz. E a mentalidade improdutiva? Terceiriza e culpa os outros e sempre dá uma desculpa. Alguém vai ter que fazer alguma coisa, menos ele. O que acontece? Essa é a mentalidade derrotada. Sempre culpando os outros. Assistiu o Homer Simpson e o Homer Simpson fala um dia: eu ponho a culpa em quem eu quiser, a culpa é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Na verdade, a culpa é sua e você precisa resolver. Se você for uma pessoa, você não quer colocar a tabela no painel? Não, pode ser de texto aí. Qual que é a mentalidade? Nós vamos entrar aqui agora para uma guerra de mentalidade. Mentalidade. E daqui a pouco eu quero que você abra aí para o pessoal que está no YouTube para fazer perguntas só desse negócio da mentalidade que dá resultado e da mentalidade que toma resultado. Toda resposta que você quiser na vida tem que ter uma mentalidade. Quem não aguenta mais ganhar o tanto que aguenta. Aí você fala, eu não aguento mais.
Então instala uns hábitos aí que você vai parar de ganhar só isso. Eu lembro, quando a minha mentalidade era de improdutivo, eu ouvia pessoas, tipo o patrão, alguma coisa assim, e eu falava, mas esses caras, não confio neles não. Esses caras só querem me explorar. Engraçado, quando eu fui mudando a mentalidade, eu entendi que eles não têm paciência com quem não quer crescer, com quem não está afim de prosperar. E aí você fica de um lado do jogo com raiva dos outros. Eu já tive desse lado. Vai aparecer aí agora a diferença desses dois hábitos. Lembrando que pobreza não é estado social. Pobreza é improdutividade, é crença limitante, é pobreza de história, não é sobre a pessoa. Olha que interessante, hábito de rico. O rico, ele tem uma vida longa estudando. Está escrito em inglês. Vive lendo, vive assistindo podcast. Ele tem um Kindle para ficar lendo o livro onde ele estiver de forma digital. Aí o que é o entretenimento? Ele tem uma vida longa estudando. Quem tem mentalidade de rico. Quem tem uma mentalidade pobre, vive dando atenção suprema para o entretenimento. Vive assistindo reels, vive pirado no TikTok, vive na televisão, vive em reality show, é pão e circo o dia inteiro, é novela. Aí você fala, não, veja a Netflix, que a novela paga, a outra pelo menos era barata, era de graça, nunca foi de graça. Tem uma propaganda para você assistir e continuar na lista. Vai para o número 2. O que tem a mentalidade rica, ele é fazedor, é multiplicador, é empreendedor, é vendedor, é tudo descendo bambu na dor. Vence a dor. Quando eu criei essa planilha, eu pedi para colocar isso. Ó. Dor. Se supera a dor, hábito de riqueza. Olha esse aqui. Esse aqui fica adiando a dor. Procrastinador. Tem dois tipos de procrastinação. A procrastinação que é física, e ela é química, e tem a mental. A fisiológica, olha o tanto que isso é assustador. Não bebeu água, fica bebendo refrigerante, comendo açúcar e dando um monte de trabalho, não dorme, não faz nada que tem que fazer, seu corpo fica procrastinador quimicamente falando. Então tem que dormir. Inclusive hoje eu fui fazer um teste no YouTube e alguém falou, Marçal, volta o 459. Na hora que eu vi isso, eu falei, poxa, tem quantos meses? Talvez esse ano eu não fiz 459. Alguém aqui já assistiu 459? Vou voltar segunda-feira. Segunda-feira, então já vai dormindo mais cedo. Começa a dormir um pouquinho mais cedo que você aguenta. Dormiu mais cedo um pouco, você já vai ter um hábito poderoso. Então nós vamos acordar junto todo dia agora, até o final do ano. 4h59 da manhã. O que eu vou tratar? Eu vou tratar temas por semana. Semana agora, nós vamos diminuir essa procrastinação sua e nós vamos aumentar essa produtividade. Topa ou não acordar 4h59? Faz a enquete aí para ver quem topa. Aonde que vai estar? Vai estar aqui no YouTube, vai estar no Instagram. Vamos lá. Terceiro. Rico faz diariamente o que o improdutivo faz ocasionalmente. Então é o seguinte, número 3, investir. O que o rico faz? Ele está sempre investindo, ou em alguém, ou no lugar, ou na terra, ou num banco, ou em alguma coisa, mesmo que seja pouco, tá? Olha aqui, a mesma coisa na mentalidade de pobreza ou de improdutividade é o quê? Poupar. Engraçado, quando você investe, você pode receber 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, talvez 100 vezes mais, né, igual diz na Bíblia. Na poupança alguém te paga 0,4. O Estado te influencia a ser poupador para você sempre depender e ele usar esse dinheiro. Sabe o que é o problema? É que quando você é uma pessoa que é poupadora, você perde a sua ousadia. Você precisa ser investidor. Você imagina, se o seu perfil desde pequeno é de poupar, você é uma pessoa que não vai multiplicar. Vocês lembram dos poupançudos da Caixa? Você colocava R$100 lá e você ganhava um boneco desse para aterrorizar a sua vida na sua casa. O Estado quer ser pobre, porque é um Estado paternalista. 2026 nós conversa. Vamos levantando o povo aqui, depois nós chega lá. Marçal, você acha que vai funcionar? Se a gente tiver 5 milhões de pessoas com mentalidade
monstruosa de prosperidade, a gente em 2026 vai passar o trator. É o que eu vou fazer nesses próximos 2 anos. Algumas pessoas falam assim, você tinha que estar falando de política. Isso aqui é política. Mais gente prosperando muda a política do país. Fique tranquilo, que esse é o desenho mesmo, tá? Vai cumprir. Eu vou lembrar mais uma vez para quem vive maluco com eleição. Aprenda a diferença de eleição, política e governo. Política é o assunto diário que todo mundo tem que falar. Eleição acabou no dia 27. Tá bom? Acabou. E governo é para quem foi eleito. Eu fui eleito nas minhas empresas, eu sou CVO, então eu tenho que tocar, tipo assim, dezenas de companhias. Eu invisto em mais de 100 companhias, então eu tenho que ficar olhando esses números. Eu toco mais de 60 empresas minhas. E aí eu estou eleito nessa função. Não é a pública ainda, mas é a privada. Vai chegar o dia. Mas a minha intenção, eu não vou parar. Pode falar o que você quiser de mim, fica à vontade para descarregar sua ira em mim, sendo que você não dá conta de tratar na sua cabeça. Faz de conta que eu sou o lixo emocional seu. Pode falar o que você quiser de mim, mas eu não vou parar. Eu vou falar para você, vem andar comigo. Vem ser alguém que tem sabedoria, vem ser alguém que tem prosperidade, vem ser alguém que quer acessar a riqueza. Pode falar o que quiser, eu tirei minha vida para isso. Muitas pessoas se perguntam, mas por que você não vai para outro país? Eu já estou em outro país, eu uso a internet, cacete. Para de ficar dando ideia que você morre de vontade de ir, mas não dá conta porque não mudou seus hábitos. E eu que mudei, dou conta de ir, não quero ir. Eu quero o Brasil, eu quero mudar a mente desse povo. Onde eu estou, em todo lugar que eu piso, um brasileiro me vê e fala assim, em qualquer outro lugar, em qualquer outro país, Pablo, não desiste de nós não. Essa frase está mexendo tanto comigo, parece que está todo mundo combinando. Não desiste de nós não. Pode processar, pode arregaçar comigo, pode fazer o que quiser, está no meu coração, eu não posso fazer nada. Quer dizer, eu posso fazer você prosperar. Fala assim com a sua boquinha assim, ó, eu vou prosperar. Ei, anda coladinho comigo para ver se você dá conta de ficar com essa miséria dentro da sua cabeça. Anda perto de mim para você ver. Anda comigo pelo menos algumas semanas. Imagina você andar comigo 1 ano. Imagina. Mas sabe como é que faz? Faça isso profissionalmente, moço. Me cobre profissionalmente. Seja meu mentorado, profissional mesmo. Entra num programa para você ver o que vai acontecer com a sua cabeça. Eu não sei se você tem, mas eu queria pedir para todo mundo que anda com a gente. A gente já cansou de ver isso, mas eu queria a partir de hoje nas lives colocar pessoas, para essas pessoas começarem a falar assim, eu mudei isso, para esse povo entender. Eu quero que comece a trazer, eu sei que já teve transformação em algum programa nosso, eu quero que você vá nos meus stories que nós vamos colocar aí, eu quero que você grave um vídeo, eu vou começar a exibir isso para as pessoas. Eu quero que o seu testemunho sirva para libertar os outros. Então, a partir de agora, eu quero que você coloque esse transbordo para funcionar, que eu vou começar a passar nas palestras, no Instagram, no YouTube e nos cambal. Você vai acompanhar o 459? 90% acabou de falar sim. E os 9% falou não. Uma hora você entra aí. Assume a responsabilidade. A quarta coisa. Assume a responsabilidade e corre risco. Esse é um negócio que rico faz. Lembrando que rico não é quem tem dinheiro, moço. Rico é quem governa a própria vida. Rico é quem tem experiência. Tem cara que não assume nem a esposa. Como que um cara desse é rico? O lote que ele compra está no nome, a casa está no nome, tudo está no nome. A esposa ele não põe no nome assim, ó. Aí depois para numa blitz, a polícia leva a esposa, não sabe o que foi. O cara não é homem para assumir a esposa. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Geração de homens inseguros. Pode falar que ganha 100 barão por mês, é pobre. Não dá conta de um desafio desse. De escrever num documento assim, ó. Ah, você não sabe a mulher, então deixa ela em paz, cara. Deixa ela arrumar um homem de verdade. Deixa arrumar um homem que dá conta de assumir ela, então. Ajuda nós aí. Vocês estão ferrando a gente, só para vocês saberem. O pobre, mentalmente falando, sempre está culpando os outros. O rico, em quinto lugar, sabe que dinheiro é potencializador de caráter. Já viu a expressão, as pessoas falando assim, ah, o fulano foi só ganhar dinheiro que mostrou quem ele é. Já viu? Isso é mentira. A pessoa sempre foi daquele jeito. É porque você não via. Agora ela dá conta de pegar o dinheiro dela e mostrar quem ela é. O dinheiro não muda ninguém.
O dinheiro potencializa o que você é. Antes ninguém via, agora tem 10 mil pessoas vendo, só isso. E aí aumenta aquela coisa terrível que você tinha dentro de você. Quem tem essa mentalidade miserável, fala mal de dinheiro. Número 6, pensamento de segundo nível. A racionalização é a análise contextual. Tira o sentimento da análise, é uma visão holística, olha por cima. O rico, ele está o tempo inteiro assim, por que essa pessoa está fazendo isso? Olha aqui, o pobre fica com pensamento de primeiro nível, medíocre, instantâneo, instinto animal, sentimento de inveja, injustiça, vê um negócio, não faz pergunta, não presta atenção no negócio e já emite juízo. Essa é uma mentalidade. A pessoa, vê uma pessoa que tem a mentalidade de rico, já vê o cara na Ferrari e fala, é bandido. O que é isso? É a mentalidade instintiva de uma pessoa. O rico, se o cara é bandido ou não, ele faz pergunta, será que esse cara fez? Será que esse carro vale quanto? Que livro que ele leu? Será que se eu tivesse, quantas pessoas trabalham com essa pessoa? Que modelo de negócio? Será que se eu comprar uma Ferrari dessa eu mudo de vida? Vamos lá, o que esse cara fez para chegar lá que eu ainda não fiz? Quando uma pessoa sabe fazer pergunta, que é da mentalidade de riqueza, ela pouco importa com o que ela acha. Ela quer descobrir o que move aquilo. Essa idolatria com carro que o brasileiro tem é mania também de pobre. Esse negócio da gente comprar os carros e não entender o que está por trás deles é outra mania. A gente tem que descobrir o que esse povo vende esses carros de milhões. Um dia eu descobri, não é o motor, não é nada. É a história. Estava pregado na minha primeira Ferrari assim, tantos títulos desde 1950, o mais vitorioso de todos os tempos, La Ferrari. Aí você fala, então eu estou pagando uma história. Você paga 6 milhões de reais numa Ferrari, 2 milhões dos 6 é história. Se fosse gastar o dinheirinho direitinho mesmo para fazer o carro todinho, não gasta 1 milhão, mas vende por 6. Mas por quê? Porque é simples. Esses ricos produzem histórias. E aqui tem a mentalidade de pobre, reclama da história e vive trabalhando por a história dos outros. O 7, cria a própria sorte. Método é fazer e não depender do clima ou do acaso. Aí de lá, mentalidade de loteria, de sorte e de azar todo dia. A mentalidade tem que ser de método e não de sorte. Em 8º lugar, nunca para de aprender e se coloca em lugares de aprendizado, é humilde. Apesar de você não concordar que um rico é humilde, o verdadeiro rico ele é humilde. Ele está sempre em posições de aprendizado. E do lado de lá, síndrome do que, isso aí eu já sei, isso é orgulho, isso é luciferano. Não faz sentido. Porque se você está aqui sábado à noite, você está mostrando que você tem mentalidade de riqueza. Você parou na internet com esse turbilhão de coisa inútil que tem aí, esse tanto de dança de babuíno que tem nesse TikTok, esse tanto de rios de gente fazendo loucura, e você conseguiu parar agora e sintonizar o nível do aprendizado, você é humilde, cara, você está querendo aprender, isso é absurdamente positivo. Não, uma salva de palmas para vocês. Você pode até ser um sabichão, mas se você não for humilde para aprender, sentar como aluno, você não é digno para ensinar ninguém também. E eu falo para você, com muito orgulho, toda coisa que eu construí na minha vida é fruto de ter aprendido. E engraçado, o nível mais poderoso de aprendizado é quando eu ensino. Então eu tenho um prazer gigantesco em aprender para continuar fazendo o quê? É ensinando. E o meu ensino aumenta meu aprendizado. Você está doido. Vamos lá. 9, soluciona. Ele busca ser herói da própria vida. Aqui, ele reclama. Por quê? É vitimista. Te dá uma aula sobre vitimista e vítima. Vítima é quando acontece um acidente comigo. Vitimista é quando eu nunca saio do acidente. Presta atenção. Vitimista, vítima primeiro, é quando a pessoa está num acidente. Você participa de um acidente, você pode passar uma vida inteira conseguindo não passar por um acidente? Não. Por exemplo, você estava lá com o seu carro, sem seguro da Love, por exemplo. Aí você está lá. Quantos tem carro aqui? Levanta a mão.
Agora baixa a mão. Quantos insistem nesse país em ter um carro sem seguro? Levanta a mão. Aí sim. Que você, meu filho, dá um cartão para ele aí, pega um seguro de graça 1 mês para esse irmão aí, não é possível. Dá para ele, fala assim, não, pode fazer. Inclusive, se tiver alguma coisa da Love, coloca aí, né? Fazendo nada, coloca o negócio da Love aí. O rico, ele tem oportunidade de tudo. E aí o que acontece? Se você é vítima de um acidente, você não pode fazer nada a não ser sair disso. Agora, se você virou vitimista, significa uma coisa vitimista. Significa que aqui aconteceu um acidente, o acidente durou 1 segundo. Pá! Do segundo para frente, o acidente acabou. Só deixa eu te contar um negócio que você não sabe. Estou aqui dirigindo, ó. Aí o carro bate. Pá! Quanto tempo que dura o acidente? 1 milésimo de segundo, chefe. Se o carro bateu em você, pá! Já acabou o acidente. Não concordo. Aquele momento que você desce, aquilo ali para frente, o acidente já acabou. Aquilo ali já acabou. Só que aí aquele é o período seu de vitimização. Ai meu Deus, o que aconteceu? Cara, estava dirigindo esses dias agora aqui. Estou indo aqui na minha. Aí essas primeiras chuvas são perigosas, né? Porque como está muito seco aí, o escapamento fica soltando meio que o óleo ali. Quando bate a chuva, fica tudo escorregadio. Aí uma pessoa estava numa moto, na minha frente, assim, uns 50 metros. Ela escorregou do nada. Eu aqui na minha, desacelerei, liguei o pisca-alerta, calma, a minha escolta atrás também. Aí eu fiquei olhando. Precisa de ajuda? Não, está tudo bem. Aí desceu umas 30 pessoas, parei do lado. Precisa de alguma ajuda? Não, eu estou bem. Aí você vê que a pessoa ela não é vitimista. Claro que a pessoa que machuca tem que ficar no chão, não levante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa de socorro. O negócio é que você sabe o perfil de quem é vítima e quem é vitimista. Vítima é qualquer um que aparece no acidente. Vitimista é quem alonga o acidente. Não falei para ninguém levantar depois de cair. Você tem que entender se alguém te roubou, o roubo foi só um ato. Se você ficar com aquilo o resto da vida, você é vitimista daquela situação. Não existe isso. Por exemplo, se um pássaro cagar na sua cabeça, você consegue impedir? Andando aí na rua de São Paulo, uma árvore ali, você vai saber, pássaro caga. Cagou na cabeça. Você foi vítima de um pássaro. Certo? Mas você assumiu o papel de vitimista, é você não limpar isso e ficar sempre reclamando. Você não consegue impedir um pássaro de cagar na sua cabeça, mas você consegue impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça, sim ou não? Então não deixe a vitimização entrar dentro de você. Faz sentido ou não? Vamos lá, vamos fazer um exercício. 200 milhões de pessoas pararam hoje, desligaram suas televisões e estão assistindo essa aula. Se elas assistirem uma aula dessa com o coração aberto, não, quem é esse cara? É o cara da cadeirada, é o cara da não sei o quê. O pobre tem esse problema. Ao invés de tirar proveito do que está acontecendo, o que ele faz? Ele zoa, porque a vida dele é ruim demais, ele tem que ficar sempre zombando para ver se sai aquela vida ruim. Mas na hora que ela terminar, vai acabar a live, ou ela sai da live, ela fica assim. E agora, mano, eu continuo na mesma. Essa é a mentalidade. A mentalidade de alguém que é sempre vitimista do que fizeram com a gente no Brasil nos últimos 500 anos. Você pode parar com isso. Tem gente que está até agora cobrando coisas da cultura que ficou para trás. Não dá mais não, moço. Chega. Aprendi uma coisa forte lá em Portugal. Os portugueses pediram para eu parar de falar. Eu nunca perco a chance de zoar. Assim, estou lá dando uma palestra em Portugal, eu falo, vocês, por exemplo, vocês invadiram o nosso país. Cara, o português não gosta disso. O português de hoje, né? E aí eu falo, então, vocês carregaram o ouro. Eu estou cobrando uma coisa de gente que não fez parte disso. E esse povo está chateado porque eu estou parecendo um doido cobrando uma coisa que eu nem sei o que é de verdade. É história, né? Para com isso. Assume a sua responsabilidade. Você está no seu tempo de brilhar. Aí tem gente que fica cobrando a Lei Áurea, tem gente que fica cobrando português, tem gente que está cobrando o Trump, tem gente que está cobrando o Bolsonaro, tem gente que está cobrando, só pode cobrar o Lula.
O Lula tem que cobrar, porque ele é o presidente atual, é isso que eu estou falando, está acontecendo. Mas quem já passou, deixa em paz, cara, para de encher o saco. Quem está na função tem que ser cobrado. Agora, já passou Dom Pedro, você fala disso até hoje. Foca na sua vida. Fala com a boquinha assim, ó. Eu não sou vitimista. Lembra que ser vítima é inevitável. É só achar uma pessoa azarada pelo caminho. Qualquer um vai cair. Mas alongar mais do que 1 segundo o acidente torna você automaticamente vitimista. E acabou. Tá lá, já fui até no 9, 10. Faz gestão do tempo, tem agenda. Esse aí é o rico. Aí o outro, tá sempre sem tempo e atrasado, e ao mesmo tempo disponível, e ele chama esse complexo mental de correria. Você está onde? Eu estou na correria, nunca deu para ir aí, não vai dar para ir, estou na correria. Você sabe que todo mundo que fala para mim assim, você está na correria, né? Eu faço questão de desapontar. Não estou não. É porque eu priorizo a minha agenda, eu não estou afim de fazer isso mesmo. Você está que jeito? Eu estou definindo exatamente o que eu quero fazer e eu não estou afim de fazer. Sabe que eu tenho prazer de fazer isso, né? O Pablo político tem que tomar cuidado para não fazer as pessoas chorarem, né? Mas sim, só nós dois, eu não poupo nem a pau. E aí, já está na correria? Não. Eu estou fazendo aquilo que eu determinei que eu ia fazer mesmo. A prosperidade, ela é controlada pela sabedoria que a pessoa carrega. Mas depois que é plantado, ninguém segura. Se você é meu mentorado, eu vou te ensinar a sair da correria. Olha outra coisa que eu pergunto para você sempre responde. E aí, o que você está fazendo? Correndo atrás do prejuízo. O prejuízo já foi. Aí você para de fazer suas coisas para correr atrás de quê? Prejuízo. Você está de brincadeira. Fala de novo assim, ó. Eu não vou correr atrás de prejuízo. Prejuízo já foi. É aquilo que eu te falei. Um dia um senhor bateu no meu carro. Aí eu falei, você viu que você bateu aí o carro, né? Feito, então tá fácil, é só pagar. Eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar. Eu falei, mas pede desculpa então, né? Não, eu não tenho dinheiro, e bravo comigo. Aí eu tenho cérebro igual você, era pobre igual a maioria. Eu falei, acho que eu vou calcular um prejuízo e vou dar um prejuízo igualzinho para ele. Tem umas pessoas que são sortudas, né? Ela bate com o carro dela no seu carro e não estraga o dela, estraga só o seu. Você já viram esse fenômeno ou não? Aí eu pensei, olhei e falei, se eu pegar a chave dele e jogar no bueiro, sabe, eu também já tive esse trem. Vou embora. Sabe por quê? Porque eu ainda fui vitimista, ainda pensar nesse tipo de coisa. Tem uns enroscos de rio, curva de rio, sabe? Você vai prender ali, às vezes você afoga bem ali, acaba com a sua vida bem nesse lugar. Aquele cara me fez ser vítima dele. Eu ainda perdi alguns minutos para ele. Mas depois que eu percebi que aquilo não ia dar em nada, talvez você já tenha ouvido essa história, esse cara frequentava o mesmo supermercado que eu. Direto eu voltava ali, ele tinha que ficar escondendo. Por quê? Porque tem um dinheiro, cara. A pessoa não quer resolver. Só que aí você vai amarrar sua vida por causa de uma pessoa assim? A pessoa tem medo de resolver as coisas. Quem tem a mentalidade de riqueza, mesmo não tendo grana, quer paz. Infelizmente foi muito ruim ter cruzado seu caminho, né? Espero não cruzar mais, vai embora. Porque senão você vai prender sua prosperidade com nada, uma batida de um carro. Quantas pessoas foram para a cadeia por causa disso? Quantas pessoas mataram e foram para a cadeia? Quantas pessoas morreram por causa de uma briga de trânsito? Já fez as contas ou não? Não fica preso isso não. Vai embora. Sabe falar não, se prioriza, desenvolve amor próprio, prioriza os outros, falta de amor próprio. Mas aqui tem uma confusão. Na Bíblia fala para amar o próximo, mas fala com a condicionante. Como? A ti mesmo. Primeiro é você. Se não tiver amor próprio, não tem como desenvolver isso com os outros. Entende plantio, cultivo e colheita, número 12. Você que é bonzinho, por exemplo, não sabe falar não. Por exemplo, a pessoa que é boazinha, ela vai falar sim para todo mundo, para se manter bem com as pessoas. Então você vai falar que eu tenho que ser uma pessoa má. Não, você tem que ser uma pessoa boa, boazinha não.
A pessoa boa é legítima, ela é correta. Ela vai lá, fala, mas ela não tem medo de falar o que não está afim de fazer. Não estou afim de fazer, eu não vou fazer. Quantos de vocês tivessem pegado essa aula, iria emprestar dinheiro para alguém? Não ia, cara, não ia. Quantos aqui emprestaram dinheirinho e não voltou nunca mais? Levanta a mão, vai, deixa eu ver. Aí, ó, tivesse feito perguntas e falado não para a pessoa no momento certo, não aconteceria nada disso. Não iria acontecer nada disso. Então, a pessoa que tem mentalidade de riqueza, ela entende de plantio, cultivo e colheita. Esse é o livro novo, é? É, vamos sortear um livro desse, já que é o novo? Vamos. Ó, hábito de rico versus hábitos de pobre. Como ficar rico rápido. Como é que fica? Tira uma foto aí, cadê a máquina? Cadê a máquina, jovem? Vai tirar do meu celular? Não vai. Quem é o maior vitimista aqui? Coloca aí. Vamos fazer o sorteio. Meia-noite eu vou autografar. E aí tem que comentar aí na postagem. Vai ser colocado agora no Instagram para marcar um. E aí você precisa de marcar uma pessoa e colocar nos seus stories. Fechou? O que eu vou fazer? Eu vou mandar para sua casa. Eu acho que amanhã não manda pelos correios, manda na segunda, mas nós vamos sortear agora, tá? Então você que está assistindo, vá no Instagram que você vai poder comentar e compartilhar. Se você for sorteado e não tiver o comentário lá marcando alguém e os stories, você não, aí vai pular para o próximo, fechou? E aí eu vou mandar uma dedicatória para você deixar essa vida sua você já sabe. Vai estar aqui por enquanto. Então o 12 aqui, ó. Tudo da pessoa que tem a mentalidade de miserabilidade, ela tem tudo imediato, é tudo instantâneo. A pessoa que tem hábito de riqueza, ela tem alvos claros. Ela é guiada por alvos que ela desenhou. Eu vou passar por aqui. E de cá. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quem é vida? A vida é um sopro. Você vai deixar um sopro te levar? De verdade, se do fundo do meu coração, se eu pudesse, eu parava agora o que eu estou fazendo e ia embora para minha casa. De todo o meu coração. Mas sabe o que te impede? Você é um cara rico em tudo que você já falou que quer fazer, você fez. Tem coisas que o dinheiro não compra. Se eu pudesse me livrar de um chamado, eu me livraria. Se Deus falasse assim, ó, se você pagar aqui uma continha, eu te libero daquilo que eu te chamei. Eu pagaria para ir embora, para ficar livre disso. Porque tem muita gente que não entende o que eu estou fazendo. Talvez você não entenda que eu sou uma oferta. E se eu pudesse, assim, no fundo do meu coração, se eu desse conta de tomar essa decisão e seguir em paz com o meu coração, eu tomaria. Só que quando eu fiz um pacto com Deus, eu falei que eu queria ser alguém que iria abençoar um povo. E Ele me fez prosperar muito por conta disso. E se eu pudesse falar assim, mas dá só para eu parar de fazer o que eu estou fazendo, assim, me dá só 10% do dinheiro que eu tenho então. Eu descobri no meio do caminho que eu sou um mordomo do reino. Eu descobri que eu sou uma pessoa que está debaixo do favor. Perder a mordomia do reino, que é ser administrador de bens. Perder o favor de Deus em troca de dinheiro. Talvez seja, depois de perder a vida eterna, o maior absurdo que a pessoa pode fazer na vida.